Esse canal existe para trazer histórias reais, e a que você vai ouvir agora é uma das que mais ficou com a gente depois de terminar de ler. Senta, porque isso aqui vai longe. Eu comprei meu apartamento numa quinta-feira de março. Lembro do dia exato porque estava chovendo muito em Belo Horizonte, uma chuva daquelas que entram pelas janelas do ônibus mesmo fechadas. E eu fui ao cartório de guarda-chuva quebrado, com a pasta de documentos na mão, tremendo de nervoso. Assinei tudo sozinha. Nenhum familiar do meu lado. Nenhuma comemoração depois. Só eu, o tabelião, e aquela sensação estranha de que alguma coisa na minha vida tinha acabado de virar uma página definitiva. 3 quartos, segundo andar, vista para um jardim pequeno que os vizinhos cuidavam bem. Era meu. Todo meu. E eu tinha levado 6 anos para chegar ali. 6 anos de conta no vermelho que eu tirava do vermelho no mês seguinte. 6 anos de 13º que ia direto para a reserva. Sem viagem, sem presente para mim mesma, sem nada. 6 anos ouvindo colega de trabalho falar de intercâmbio, de férias no exterior, e eu sorrindo de um jeito que aprendi a fazer, para não precisar explicar que eu estava construindo uma coisa diferente. Uma coisa que era só minha. Então, quando meu pai mandou mensagem numa terça-feira à noite, dizendo: "Vem jantar sábado, assunto importante, precisamos te ver", eu já soube. Não sei explicar como. É um tipo de reconhecimento que só quem cresceu num certo tipo de família entende. Aquela mensagem não era sobre comida. Era sobre mim sendo convocada para uma decisão que já tinha sido tomada sem mim. Fiquei olhando para o celular por uns 3 minutos sem responder. A luz da cozinha do meu apartamento batia na tela, e eu fiquei ali, parada no meio do meu espaço, pensando em qual seria o assunto dessa vez. Minha mãe tinha chorando semana passada por telefone, por motivo que ela não explicou direito. Meu irmão Rafael estava desempregado há quase 5 meses. A esposa dele, Camila, estava grávida do segundo filho. Essas informações ficaram se montando na minha cabeça como peças de um quebra-cabeça que eu não queria terminar de montar. Respondi: "Tá bom, vou", e fui dormir. Ou tentei. No sábado, cheguei 10 minutos atrasada de propósito. Não por descaso, mas porque eu precisava de um momento na rua antes de entrar. Fiquei no estacionamento do restaurante por uns 2 minutos, com a mão na porta do carro, respirando. O restaurante era aquela churrascaria familiar que meu pai frequentava desde antes de eu nascer, em Contagem, perto da casa dos meus pais. Cheiro de carvão, mesas de madeira escura, aquele barulho constante de garfo em prato. Confortável para eles. Familiar. Terreno deles. Quando entrei, vi a mesa antes de eles me verem. Minha mãe com um guardanapo dobrado no colo, aquela postura que ela assume quando tá se segurando. Meu pai com a manga da camisa um pouco dobrada, cotovelos na mesa, a postura de quem tá presidindo uma reunião. Rafael ao lado da Camila, e meu irmão, eu notei imediatamente, estava com uma expressão que eu só consigo descrever como de alguém que já sabe o resultado de um jogo antes de ele começar. Sentei. Pedi água. Fiz o pedido de comida junto com eles para não ter aquele momento de espera constrangedora. E então meu pai começou a falar. Ele tem um jeito muito específico de introduzir assuntos difíceis. Começa sempre pelo contexto geral, como se estivesse fazendo uma análise de cenário. Falou sobre como o mercado de trabalho estava complicado. Sobre como apartamento em BH estava absurdamente caro. Sobre como família unida passava por fase difícil junto. Eu fiquei olhando para ele e fui tomando a água gelada em goles pequenos. Esperando. O Rafael e a Camila precisam de um lugar para ficar um tempo, minha mãe disse de repente, no meio de uma frase do meu pai. Como se não aguentasse mais a introdução.
Você tem 3 quartos, Bia. Um tá vazio. Bia, Beatriz. Eu. Fiquei quieta por uns 5 segundos que pareceram muito mais. Quanto tempo é um tempo? Perguntei. Minha mãe olhou pro meu pai. Meu pai olhou pro Rafael. Rafael olhou pra mim e disse: a gente se organiza, Bia, não vai ser pra sempre. E a Camila ficou mexendo no celular sem levantar os olhos. Eu disse: não. Não de um jeito agressivo, só não. Firme, direto, sem rodeio. Minha mãe colocou o garfo na mesa com um som que cortou o barulho do restaurante. Não é um pedido, Beatriz. É o que a família decidiu. Fez uma pausa. Você tem espaço, você tem condição. Você não tem filho, você não tem marido, você não tem obrigação além de você mesma. Então para de ser egoísta. Egoísta. Aquela palavra, eu a conhecia bem. Ela aparecia toda vez que eu colocava um limite, toda vez que eu dizia que não podia, que não queria, que aquilo não era meu papel. Egoísta era o nome que eles davam para qualquer decisão minha que não os beneficiasse diretamente. Rafael estava sorrindo de novo, daquele jeito. Eu coloquei o copo na mesa, peguei a bolsa. E disse uma coisa que deixou os 3 com expressão de quem não entendeu: antes de continuar essa conversa, eu tenho algo para mostrar para vocês. Tirei o celular, abri um aplicativo e virei a tela para eles. Silêncio. Deixe eu voltar um pouco, porque a história não começa no restaurante. Começa 6 semanas antes, quando eu cheguei em casa numa sexta-feira à noite e percebi que meu notebook não estava em cima da escrivaninha. Procurei em todo lugar, achei estranho, achei que talvez eu tivesse deixado em outro cômodo. Mas a sensação era ruim. Aquela sensação de que alguma coisa tá errada, mas você não quer acreditar porque acreditar vai custar caro. No dia seguinte, abri o aplicativo de câmera de segurança que eu tinha instalado 2 meses antes, depois que um vizinho do prédio teve um problema. Nunca tinha precisado rever as gravações antes. Aquele dia eu precisei. A gravação da câmera da entrada mostrava meu irmão, Rafael, com uma chave, entrando no meu apartamento numa quinta-feira de tarde, enquanto eu estava trabalhando. Andando pelos cômodos com a naturalidade de quem conhece o espaço. Saindo com uma sacola. Eu assisti ao vídeo 3 vezes seguidas. Sentada no chão da sala, as costas na parede, o celular na mão. Não chorei. Isso me surpreendeu depois, essa ausência de lágrima naquele momento. O que eu senti foi mais frio do que quente. Uma clareza que dói de um jeito diferente. Fui verificar o que tinha sumido. Notebook. A caixinha de madeira que minha avó me deu, com as poucas joias que ela tinha. Uma câmera fotográfica antiga que eu adorava. Dinheiro que eu guardava numa lata no armário para emergências. Hábito antigo. Nunca tinha precisado usar. Não liguei para ele naquele dia. Não liguei no dia seguinte. Fiz alguma coisa que eu não sabia que era capaz. Esperei. Fui para a papelaria, imprimi as capturas de tela com carimbo de data e hora. Listei cada item, pesquisei os valores. Levei a câmera extra da entrada para uma posição que pegava melhor o corredor. Troquei a fechadura. Fiz uma chave só para mim. E esperei mais uma semana para ver se ele voltava. Voltou. Dessa vez a câmera pegou o áudio também, porque eu tinha comprado um modelo melhor. Ele entrou, foi direto pro meu quarto, abriu o guarda-roupa, ficou olhando. Saiu com um casaco de couro meu que eu tinha comprado na liquidação do ano passado e nunca usei porque eu estava guardando para usar em viagem que nunca aconteceu por causa da poupança que eu estava fazendo. Ele botou o casaco debaixo do braço, saiu falando no telefone. A câmera pegou um trecho da ligação. Ele dizia: essa semana dá para pagar o cartão, tranquilo.
Eu sei exatamente o que eu senti naquele momento. Não foi raiva. Foi tristeza de um tipo específico. Aquela tristeza de quando você percebe que a história que você acreditava sobre uma pessoa não era a história real. Porque eu tinha ajudado o Rafael, não do jeito que ele estava fazendo, mas eu tinha ajudado. Quando ele perdeu o emprego, eu transferi dinheiro 2 vezes sem pedir de volta. Quando a Camila foi internada na gravidez anterior, eu paguei o Uber para ela porque eles estavam sem carro. Eu tinha dito não para jantar de aniversário da minha melhor amiga porque precisava acordar cedo para ajudar Rafael a montar currículo. E ele tinha uma chave do meu apartamento porque eu tinha dado para ele uma vez, faz mais de um ano, quando eu fui viajar a trabalho e precisava que alguém regasse as plantas. Eu tinha pedido a chave de volta quando voltei. Ele disse que ia trazer. Nunca trouxe. E eu não tinha insistido porque era meu irmão e eu confiava nele. Isso ficava passando pela minha cabeça enquanto eu organizava as provas. Que eu tinha confiado nele. De volta ao restaurante. Eu virei a tela do celular para eles e deixei o vídeo rodar. Minha mãe ficou com a boca aberta, meu pai ficou rígido. Rafael levantou da cadeira, mas Camila segurou o braço dele sem perceber que tinha segurado, um reflexo. O que é isso? Meu pai perguntou, a voz baixa. É câmera de segurança do meu apartamento, eu disse. E isso aqui é o Rafael entrando com a chave que eu pedi de volta faz um ano. Deixei o áudio tocar. Aquela parte do, essa semana dá pra pagar o cartão. Camila virou o rosto pro Rafael. Que cartão? A voz dela estava diferente, não era raiva ainda. Era aquela coisa antes da raiva, aquela confusão fria de quando você começa a suspeitar que a versão da realidade que você tinha não era real. Rafael falou que ia explicar, que era complicado, que estava desesperado. Eu puxei da bolsa as folhas impressas. Coloquei na mesa na frente do meu pai porque ele era o que precisava ver. A lista dos itens, os valores. O total, pouco mais de 12 mil reais. Isso não inclui a troca de fechadura, nem a câmera nova. Que eu precisei comprar porque a antiga não tinha áudio, eu falei. Minha mãe começou a chorar. Não aquele choro contido do começo da noite, um choro alto, de quem quer que o ambiente inteiro se mova em direção a ela. Como você vai fazer isso com a família, Beatriz? Aqui, nesse restaurante, na frente de todo mundo? Eu olhei para ela. Respirei fundo. Vocês convidaram todo mundo para um jantar para decidir o que ia acontecer com o meu apartamento sem me perguntar. Então a gente tá conversando sobre as coisas que importam, no mesmo lugar. Meu pai tentou assumir o controle da situação, disse que a gente precisava resolver isso em família, em casa, sem exposição. Disse que o Rafael estava passando por um momento muito difícil, e que ele ia ressarcir tudo. Disse que às vezes as pessoas tomam decisões erradas quando estão desesperadas. Eu deixei ele terminar. Então disse, quando eu tinha 24 anos, e meu carro quebrou na semana que eu ia começar o novo emprego, você me disse que adulto resolve o próprio problema. Quando eu estava trabalhando de sábado para conseguir dar entrada no apartamento, ninguém perguntou se eu precisava de ajuda. E tudo bem. Eu resolvi. Mas você não pode usar a palavra família só quando é conveniente para vocês. Meu pai não respondeu imediatamente. Aquilo era incomum. Ele sempre tem resposta. Rafael tentou falar comigo diretamente. Bia, eu ia devolver tudo. Eu juro que ia devolver antes de você perceber. Eu olhei para ele. Antes de eu perceber, eu repeti. Então o problema não era o que você fez, era que eu percebi. Ele ficou quieto. Camila se levantou da mesa, pegou a bolsa. Disse que precisava ir ao banheiro, mas o jeito que ela saiu, não era jeito de quem vai voltar em 5 minutos.
Era jeito de quem precisa adiar. Eu coloquei o dinheiro da minha conta no balcão, paguei minha parte do jantar, me levantei e disse uma coisa que eu tinha ensaiado mentalmente várias vezes, mas que saiu de um jeito mais calmo do que eu esperava. Vocês têm 48 horas. Se o Rafael não for sozinho fazer um boletim de ocorrência, eu vou com todos os arquivos. Minha mãe se levantou também, veio na minha direção, segurou meu braço. Não faz isso, por favor. Os filhos dele, o bebê que tá vindo. Eu tirei meu braço com cuidado. Eu pensei muito nos filhos dele enquanto organizava essa pasta, eu disse. E foi exatamente por isso que eu não varri isso para debaixo do tapete. Saí. No estacionamento, fiquei dentro do carro por uns 10 minutos sem ligar o motor. Não estava esperando por nada. Só precisava de um momento onde ninguém me via, e eu não precisava manter nenhuma expressão específica. Dirigindo para casa, percebi que minha respiração estava normal. Que eu não estava chorando. Que eu estava estranhamente bem. Não feliz, não aliviada exatamente, mas inteira. Como se alguma coisa que estava fraturada dentro de mim tivesse finalmente parado de fingir que não estava. Cheguei em casa, fiz chá. Sentei na sala que era minha, no apartamento que eu tinha comprado sozinha, e passei 2 horas organizando cada arquivo numa pasta digital com o nome de data. Backup na nuvem, backup no HD externo. Lista de itens com valor de mercado verificado em sites de compra e venda. Número de série do notebook que eu tinha guardado no e-mail de compra. Tudo. Se alguém me chamasse de dramática, de vingativa, de filha que não tem coração, eu queria que os fatos estivessem tão organizados que eles afogassem qualquer narrativa alternativa. As mensagens começaram umas 2 horas depois. Minha mãe primeiro, depois meu pai, depois Rafael. Cada um com a sua versão do mesmo argumento, que eu estava destruindo a família, que eu estava sendo cruel, que eu não entendia o que era passar dificuldade de verdade. Essa última parte me fez rir sozinha na cozinha, que eu não entendia dificuldade. Eu, que tinha comido miojo por 3 meses para fechar uma parcela. Eu, que não fui ao velório de uma amiga porque não tinha dinheiro para passagem de volta e não queria pedir para ninguém. Eu, que aprendi a fazer corte de cabelo em casa porque salão era luxo que eu me dei de 6 em 6 meses. Mas tudo bem, cada um tem a memória que precisa ter. Uma mensagem veio diferente, era da Camila. Curta. Eu não sabia, você acredita em mim? Eu fiquei olhando por bastante tempo. Lembrei do rosto dela no restaurante. Aquela cor que saiu do rosto quando o áudio tocou, não era o rosto de quem estava sendo desmascarada junto, era o rosto de quem estava descobrindo. Respondi, acredito. Ela demorou uns minutos e mandou de volta, fui para casa da minha irmã com as crianças. Ele me disse que tinha uma rescisão guardada. Que o dinheiro estava reservado. Eram tudo mentiras. Depois de um tempo, quanto tempo isso estava acontecendo? Eu não soube responder com certeza. Pelo menos desde que eu tinha dado a chave, possivelmente antes, de outras formas. Cuida de você e das crianças primeiro, eu mandei. Ela não respondeu mais naquela noite. As 48 horas passaram. Rafael não foi fazer boletim nenhum. Eu liguei para a delegacia de manhã cedo numa segunda-feira, antes de entrar no trabalho. Expliquei a situação, perguntei sobre o procedimento. A atendente foi clara e objetiva. Fui pessoalmente à tarde com os arquivos impressos e um pendrive com os vídeos. O delegado que me atendeu assistiu a um trecho da gravação e fez uma pergunta: a senhora quer registrar como furto qualificado com violação de domicílio? Quero, eu disse, sem hesitar.
Ele olhou para mim com uma expressão profissional, sem julgamento, e disse que o caso tinha elementos sólidos, que com aquele volume de evidência o processo caminhava. Assinou o boletim, me deu o número de protocolo. No dia seguinte, meu pai apareceu no meu apartamento sem avisar. Eu vi pela câmera antes de abrir a porta. Ele estava na calçada, de paletó, olhando para o interfone como se estivesse se preparando para dizer alguma coisa. Abri antes de ele apertar. Você foi na delegacia, ele disse. Não era pergunta. Fui. Eu precisava que você me avisasse antes. Por quê? Ele não respondeu imediatamente. Isso vai seguir ele para sempre, Beatriz. Ele que escolheu o que ia seguir ele, eu disse. Não eu. Meu pai passou a mão no rosto. Sua mãe não está bem. Ela não ficou bem quando me mandou calar a boca no restaurante também. Mas ninguém perguntou para mim como eu estava. Ele ficou de pé na porta do meu apartamento por uns 2 minutos sem dizer nada. Depois disse, muito baixo: a gente criou vocês errado. Eu não esperava aquilo. Fiquei olhando para ele. Ele continuou: a gente protegeu ele de tudo e esqueceu de te proteger de alguma coisa. Mas então ele completou, e aquela parte estragou um pouco. Por isso você precisa reconsiderar. Porque a família já sofreu o suficiente. Sempre tem uma cláusula. Sempre. Boa noite, pai, eu disse. E fechei a porta. A ficha caiu mais devagar do que eu imaginava, não foi dramático, não foi um momento único de revelação. Foi processual. Um dia, uma semana depois, acordei de manhã e percebi que não tinha checado as mensagens do grupo da família no dia anterior, e não me sentia culpada por isso. Percebi que quando meu celular vibrava, eu não ficava mais com aquela ansiedade de imaginar o que podia ser. Percebi que o apartamento, que sempre foi meu, estava começando a finalmente parecer meu de um jeito mais fundo. 3 semanas depois de eu fazer o boletim, Rafael foi chamado para depor. Eu soube por um primo que ele ficou bastante abalado depois. Que voltou para a casa dos meus pais, dizendo que eu tinha arruinado a vida dele. Minha mãe ligou para mim chorando naquela noite. Eu não atendi. Não por crueldade, porque eu tinha aprendido que atender quando ela ligava chorando só servia para me colocar no centro de uma dor que eu não tinha causado. Camila pediu separação. Isso eu soube pela própria Camila, que me mandou uma mensagem semanas depois, dizendo que tinha dado entrada no divórcio. Não é só pelos roubos, ela disse. É por tudo que veio junto. As mentiras, a quantidade de histórias que ele inventou e eu acreditei porque queria acreditar. Eu disse que entendia. Ela disse: você fez certo, Beatriz, mesmo que ninguém na família esteja dizendo isso agora. Aquilo ficou comigo. O processo correu. Rafael acabou aceitando um acordo com o Ministério Público, prestação de serviços comunitários, pagamento integral do valor dos bens subtraídos, mais taxas, e pena suspensa condicionada à não reincidência por 2 anos. Minha mãe me ligou quando soube do resultado para dizer que eu deveria estar agradecida, porque podia ter sido pior. Eu disse que não estava agradecida, que eu estava satisfeita, que é diferente. Ela ficou em silêncio por um momento. Você mudou muito, ela disse. Eu sei, eu respondi. Já era a hora. Aí veio a camada que eu não tinha previsto. Cerca de um mês depois do acordo, meu pai me ligou pedindo para eu ir à casa deles num fim de semana. Disse que era sério. Que havia algo que eu precisava saber. Aquela fórmula de novo. Mas dessa vez, o tom era diferente. Não era convocação, era cansaço. Fui. A casa dos meus pais em Contagem, que eu conheço desde que aprendi a andar, tinha uma energia diferente, menor, mais quieta.
A cozinha cheirava a café e a algo que eu não sabia nomear direito, uma espécie de desgaste. Em cima da mesa da sala tinha papéis, extratos bancários. Meu pai foi direto ao ponto pela primeira vez em muitos anos. A gente tem uma dívida. Empréstimo consignado da aposentadoria dele. 2 cartões de crédito, uma linha de crédito pessoal que minha mãe tinha aberto sem contar para ele, coisa que eu descobri ali naquele momento, pelo rosto de surpresa que ele fez quando minha mãe mencionou. Total, perto de R$ 80.000. Onde foi esse dinheiro? Perguntei. Meu pai fechou os olhos por um segundo. No Rafael, ao longo de uns 3 anos. 3 anos. Enquanto eu estava guardando cada real para comprar meu apartamento, eles estavam pegando empréstimo para cobrir os rombos que meu irmão fazia. E ninguém tinha me dito nada. Não porque queriam me proteger, eu entendi isso ali, mas porque se me diziam, eu ia perguntar por que não colocavam limite, e essa resposta eles não tinham como dar. O banco está cobrando, meu pai disse. A gente não dá conta de pagar o mínimo do mínimo. Eu esperei. Sabia o que vinha. Se você puder emprestar uma parte. Minha mãe completou antes de ele terminar, só para segurar enquanto a gente reorganiza. Eu olhei para aquela mesa. Para aqueles papéis. Para meus pais sentados um ao lado do outro, como 2 pessoas que finalmente estavam olhando para o estrago com os próprios olhos e descobrindo que era maior do que imaginavam. E eu senti alguma coisa que me surpreendeu. Compaixão. Mas não do tipo que abre mão de clareza. Pai, eu disse. Vocês emprestaram dinheiro para o Rafael por 3 anos. Dinheiro que não tinham. E ele usou para pagar o que exatamente? Meu pai ficou quieto. Cartão. Aluguel atrasado. Uma vez um carro que ele bateu. E quando vocês decidiram me convocar para aquele jantar para colocar ele dentro do meu apartamento, vocês já sabiam de tudo isso? Minha mãe olhou para outra direção. Sabíamos. E mesmo assim foram em frente. Não era pergunta, ela concordou com a cabeça muito devagar. Então vocês já sabiam que o problema não era falta de espaço, já sabiam que ele estava num ciclo que não acabava. E a solução que encontraram foi me colocar no meio disso. Fiz uma pausa. Vocês usaram a palavra família para me tornar uma opção que eu nunca concordei em ser. Minha mãe começou a chorar. Dessa vez, eu não senti o reflexo de querer consertar. Só fiquei olhando. Eu sei que é difícil ouvir isso, eu disse. Mas eu não posso ser a saída para uma conta que vocês deixaram crescer por anos, protegendo alguém que não precisava de proteção. Precisava de limite. Você vai deixar seus pais afundarem? Minha mãe perguntou. A voz saiu fina, cortante. Eu respirei fundo. Eu não afundei vocês, vocês sabem disso. Meu pai não disse nada. E foi esse silêncio que ficou comigo no carro de volta para casa. Não o choro da minha mãe, não as palavras dela. O silêncio do meu pai, que sempre teve uma resposta para tudo, finalmente, sem nada para dizer. Os meses que se seguiram foram, de longe, os mais tranquilos que eu tive em anos. Isso soa estranho, considerando tudo o que tinha acontecido, mas é a verdade. Tem uma leveza específica que vem de parar de gerenciar a imagem que as pessoas têm de você dentro de uma família. De parar de tentar ser a versão que os deixa confortáveis. Alguns parentes me mandaram mensagem me dizendo que eu tinha sido dura. Um primo distante me ligou para dizer que, na hora que a família precisava, você virou as costas. Eu ouvi tudo isso. Não me defendi. Porque me defender pressuporia que a opinião deles sobre o que aconteceu tinha algum peso na minha decisão. E não tinha. A tia Fátima foi diferente.
Ela é irmã do meu pai, mora no interior de Minas, e das poucas vezes que nos falamos no ano, ela sempre foi direta. Ela me ligou umas 3 semanas depois do jantar. Eu ouvi a versão da sua mãe, ela disse. Me conta a sua. Eu contei tudo, sem poupar detalhes, sem suavizar. Quando terminei, ela ficou quieta por um segundo e disse: Beatriz, eu conheço o Rafael desde que ele nasceu. E eu conhecia o padrão. Só que todo mundo preferia não olhar. Ela disse que se alguém da família viesse falar comigo como se eu fosse a vilã da história, ela ia contar o que sabia. Que ela sabia de empréstimos. Que ela sabia de pedidos de dinheiro que o Rafael tinha feito a outros parentes ao longo dos anos, que a maioria tinha atendido e ficado quieto com vergonha. Você foi a primeira que não ficou quieta, ela disse. Isso incomoda. Isso ficou, que o silêncio dos outros por anos tinha criado o espaço onde aquilo tudo cresceu. E que quando alguém finalmente falou, pareceu agressivo porque o silêncio tinha virado norma. Meus pais tiveram que renegociar as dívidas. Não sei todos os detalhes, mas sei que foi um processo longo e que eles tiveram que vender o carro do meu pai. Sei que fizeram um acordo com o banco. Sei que o Rafael, depois de algum tempo morando na casa dos meus pais novamente, começou a pagar um valor simbólico mensal para eles, coisa que nunca tinha feito antes. Se isso vai durar, eu não sei. O que eu sei é que meus pais estão em um processo de aconselhamento financeiro. E que minha mãe me ligou numa tarde de sábado, sem aviso, não para pedir nada. Só para dizer que ela estava aprendendo a falar sobre dinheiro, sem esconder as coisas. Que isso era mais difícil do que ela imaginava. Que ela achava que proteger a família era esconder os problemas, e que ela estava descobrindo que não era assim. Não era a conversa que eu imaginava ter com ela. Era melhor em alguns sentidos e incompleta em outros. Mas era real. Eu a ouvi por um tempo. No final, antes de desligar, ela disse: Você tá bem no seu apartamento? Tô, eu disse. É bonito. Você nunca me deixou entrar pra ver. Houve uma pausa. Ainda não, eu disse. Mas talvez um dia. Ela disse tá bom, e a gente desligou. Às vezes, quando chega sábado de manhã, e eu fico na varanda do segundo andar olhando pro jardim pequeno lá embaixo, eu penso nesse caminho todo. Não com amargura, com uma espécie de espanto calmo. Que é preciso muita coisa para uma pessoa aprender que dizer não a torna ruim. Que provar quem você é para a família pode levar anos, e mesmo assim, nunca ser suficiente. Que às vezes, o ato mais amoroso que você pode fazer num sistema que aprendeu a usar você é parar de se deixar ser usado. Eu não sei se o Rafael vai mudar de verdade. Espero que sim, pelos filhos dele, pela Camila, que voltou a morar com ele depois de uns meses separados, numa decisão que eu entendi, mas não comentei. Espero que sim, porque eu já fui a pessoa que acreditava nele. E essa versão de mim não sumiu completamente. Só ficou num lugar diferente agora. Um lugar que não abre mão de si mesma para sustentar essa crença. Meu apartamento continua com 3 quartos, um para dormir, um que é meu escritório e um que eu finalmente pintei de uma cor que eu queria faz anos, um verde escuro que as pessoas que vêm aqui ficam olhando. A câmera da entrada ainda está lá. Não por trauma, por princípio. Porque o que eu construí me custou caro demais para eu deixar de ser cuidadosa. Já faz quase um ano desde aquele jantar de sábado na churrascaria. Às vezes eu vejo a foto que eu tirei do meu contrato assinado, naquele dia de chuva em março, guardanapo molhado do guarda-chuva quebrado. Eu olho para essa foto e penso que aquela menina não sabia exatamente o que estava assinando.
Não só o imóvel, mas o direito de dizer: isso é meu. E eu fico. E eu fico.